eles fazem parte de uma disciplina, um curso de leitura, que eu comecei a ministrar com o professor João Bittencourt, da Universidade Federal de Alagoas, e quando aconteceu a pandemia. E aí nós tivemos a ideia de, ao invés de continuar num curso de leitura fechado, a gente abrir o curso, né, e transformar nessa experiência que tem sido tão rica, né, porque nós conseguimos encontrar de forma virtual, mas eu acho que isso para mim é um encontro, não é estranho, mas é um encontro com potência, né, um encontro com energia. A internet é uma dobra de sociabilidade, um lugar, né, um lugar tão denso e tão potente quanto qualquer outro lugar, né? Ela faz acontecer coisas, ela cria redes, ela multiplica, ela aproxima, ela multiplica fazeres, né? E aí nós decidimos construir, porque esse Desconversando ele já vem há muito tempo, né? Nós já fazemos o Desconversando há 2, 3 anos, e aí nós decidimos optar por esse Desconversando, esse formato, nesse momento, né? E aí a gente conseguiu, até interessante, porque tem gente, Léo, de vários lugares do Brasil. Está sendo bem legal. E hoje nós temos a honra, a alegria de receber com a gente, que aqui não está aparecendo, vocês estão vendo, Léo? Voltou a aparecer. Não estou te escutando, Léo. Porque eu desligo o microfone, aí eu esqueço que está desligado. É porque, como eu não estou no computador, ele não está falando. É um mal do hábito. Hoje, vou apresentar um pouco, mas assim, todo mundo sabe quem é o Léo. Acho que não precisa tanto apresentar, porque o Léo é um dos criadores do Suricate Ceboso, e o Suricate é mais popular do que, assim, já correu o Brasil todo, né? É um artista, é um influenciador digital, tanto faz parte do Suricate como do Vetinflix, e começou a gravar vídeos para a internet em 2009 com os amigos. Carrega na carreira como artista na internet alguns hits do Suricate Ceboso, personagem que é referência no Ceará e no Nordeste. Eu acho que não só meus amigos do Rio de Janeiro, de Minas, o pessoal dá maior valor ao Suricate. Então, no ano de 2009, em parceria com a Nigéria, né, e vários influenciadores digitais da periferia, criaram a série La Casa dos Vetim, uma série de multiplataforma de humor e ação que retrata o cotidiano dos jovens da periferia da cidade. E mais interessante é que não só retrata esse cotidiano, como mostra, né, a importância desses lugares de vida, né, dessas práticas juvenis, dessas formas de linguagem, desses fazeres, que para a gente é muito distante, né? A gente, eu digo que não está na periferia, ou que eu, pelo menos, sou muito próxima, mas para a maioria das pessoas, né? O Vetinflix, ele vem para anunciar uma nova linguagem. Eu vou já falar um pouco sobre isso, né? Então, a série virou referência dos maiores expoentes recentes do cinema audiovisual do Estado e deu início à Vetinflix, o primeiro selo de cultura digital periférico no Ceará. Muitas vezes indo até onde os aparelhos culturais e o Estado não chegam. E com o atrevimento de difundir o acesso à cultura e às artes na periferia do Ceará, conectadas à internet. Eu diria com atrevimento e astúcia, né? Porque aí tem toda uma astúcia, tem todo um saber acumulado, né? Que vem e que deságua no Vetim, né? Na casa do Vetim e no selo do Netflix, né? E aí, assim, como quem fala é o nosso convidado, eu só vou dizer um pouquinho alguma coisa, né? Primeiro, assim, que eu conheci o Léo a partir da tese de doutorado do Márcio Renato. Claro, eu conhecia o Suricate, mas como o Márcio Renato, meu ex-orientando do doutorado, lá no Crato, falou um pouco das novas produções, e ele fez o capítulo todo para o Suricate, né? E eu já fiquei apaixonada, Léo, porque, assim, eu pensava assim, não, isso deve ser um povo muito mais velho, muito mais, né, já descolado. Quando eu olho, assim, tem cara de menino, né? É um menino grande, é um menino sabido, é um menino expandido. 16 anos, menino. Mas eu tomei um susto, Léo, quando eu vi, né, as fotos e tudo. Então, eu acho que a criação do Suricate, ela mostra
é a força de uma linguagem daquela que não é pactuada pelo poder, né? É uma linguagem que ela é exercida nas periferias, ela faz parte da vida nas periferias, mas ela é como se ela, na minha percepção, ela envergasse, ela entortasse, ela construísse uma fala que é a fala própria que vem das práticas, né? Não é aquela fala oficial, pactuada, pomposa, é uma fala que está nos corre do dia a dia, né? E eu acho interessante porque, dentro do Ceará Moleque, né, dessa ideia do Ceará Moleque, da sátira, que vem, faz parte da história, né, onde tem um bode oiô, um bode que era, para quem é de fora, Eloenes, aqui houve um bode que era uma figura mais popular da cidade, né? Ele percorria o centro de Fortaleza, e depois que ele morreu, ele foi empalhado, está no museu. Quer dizer, a que a gente chama um personagem popular. E aqui tem vários, né? O Fortaleza, Ceará, é conhecido como uma cidade da sátira. Então, o que eu acho interessante no Suricate, no Vetinflix, é que a brincadeira, e eu acho que a brincadeira, pouco está se percebendo que a brincadeira é um vetor hoje da cultura, muito forte, porque ela desestabiliza um pouco aquela sociedade moderna do trabalho, das fadigas e penas, das repetições, das ações mecânicas. A brincadeira, ela também desloca o cotidiano, né? Ela cria uma nova tessitura para o cotidiano. E eu notei também, eu vi uma página aí do Suricate que ele diz assim, brincando com o Roberto Carlos, né? Eu voltei para frescar, porque aqui é o meu lugar. Então, essa ideia do frescar, né? Dessa ideia do não deixar as coisas no lugar que elas são, de desestabilizar, de misturar, né? De criar novas possibilidades, porque quando a gente mistura, quando a gente tira do lugar, a gente cria novas possibilidades. E eu percebo assim, como é forte nos Euclides, que é o lugar onde está o Léo, onde aconteceu, sede lá do Suricate, tem o Fortaleza Ordinária, tem grupo de sarau, é um celeiro, né, é um lugar de guerrilha cultural, né? E essa formação de coletivos, ela vai se dar também algo que eu percebo nesse texto que eu escrevi, que é uma autonomização de produção audiovisual e de narrativas audiovisuais. Ou seja, aquela ideia, né, de que a gente fala pela periferia, que os pesquisadores falam, que os agentes de políticas públicas falam, que os intelectuais, os educadores, os mediadores, não, a periferia fala por ela própria. Então, há toda uma perspectiva que vem aí eu acho que as primeiras sementes, Léo, vêm com o Suricate, né, com essa linguagem que fala por si mesmo e que abarca muita gente se sente seduzida e atraída por essa linguagem, e aí essa linguagem sem a mediação de agentes externos, no máximo, ela tem um protagonismo direto e ela vai ter uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente vê nos seriados da Casa dos Vetim, é a palavra como gesto, né? Você vê a palavra como gesto, o corpo faz parte da linguagem, né? Como se a gente também percebesse que há uma... Eu estou chamando de poética, pessoal, porque tudo para mim que sai da linguagem organizada, ela cria como o rap, né? O rap é ritmo e poesia. O rap nasce como crônica das periferias, né? E aí há uma poética no seriado pela Casa dos Vetinhos, há uma poética no Suricate, porque é uma poética que vai dizer assim, a linguagem, e aí tem um filósofo chamado Flusser, né? A linguagem, ela precisa readquirir sua potência, né? Quando, por exemplo, eu me lembro quando eu fazia a pesquisa das gangues e galeras, o cara dizia assim, para fazer xixi, tirar água do joelho, né? Quando você diz tira a água do joelho, você está descrevendo uma ação do corpo, né? Então, o corpo volta, isso o Flusser diz muito, como lugar da linguagem. E vocês fazem muito isso, corpo como lugar da linguagem. E aí, o que eu acho mais massa é que, para você entender tudo isso, para você entender lá a Casa dos Vetim, você vai dizer para o outro, se aproxime. A vetinocracia, chama vetinocracia? A vetincracia. A vetincracia, ela vai exigir, anunciada desde o primeiro seriado, né, 2040, 2050, 2040. 2049. 2049, vetincracia, ela vai exigir de quem não entende uma aproximação, tipo, venha. Ah, vocês não estão entendendo, não? Pois saiam do lugar de vocês. O lugar de vocês é um lugar de conforto,
é um lugar de um saber engessado, é um lugar de um saber que está todo cheio, vamos dizer assim, de palavras formatadas, de palavras arrumadas, e as palavras, elas são desarrumadas. Então, a periferia, então, assume essa topografia poética, esse mexido, e eu chamo o Léo, nesse momento de que eu acho interessante a gente pensar que o Agamben vai chamar de contágio do profano. Eu acho que tanto a Casa dos Vetim, como Suricate, como tudo que se vem fazendo nos Euclides, como o MTST, que também é muito forte lá, é um contágio do profano. Ou seja, aquela palavra que não dita para explicar sagrada, ela é profanada, né? E mostra a vida nua que tem nas periferias, né? Então, Léo, a palavra está com você, né? A palavra está com você, você contar um pouco a história, um pouco dos Euclides, do Suricate. A gente está muito próximo, gente. A gente está construindo a possibilidade de uma pesquisa nos Euclides. Depois da casa, a gente fez um pouco, construímos, coordenamos a Geração N, que é uma pesquisa sobre, dizem, os jovens que se estão chamados, a gente apresentou no Desconversando, que nem querem trabalhar, nem estudar e nem pretendem. Então, há um diálogo nosso que começa, né, Léo, com a Geração N, que se aproxima mais, e eu vou pedir para o Léo falar um pouco de como surgiu o Suricate, como é os Euclides, como surgiu a Geração N, como chegou na casa do Zetim. Ou seja, a palavra é dele hoje, e eu estou muito, mas muito, 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 muito feliz de você estar aqui, Léo. Eu agradeço. Eu agradeço. E olha que eu gosto de você pra caramba. Eu digo direto. Léo, eu gosto mesmo. Eu conheci. É verdade. Eu lembro que eu acho que a gente se conheceu, eu acho que não teve nada a ver com o negócio nem de Geração N, nem foi acho que foi uma coisa casual. Foi em algum lugar, eu não lembro aonde, mas foi em algum lugar. Alguém disse assim: você tem que conhecer a Glória escreveu Geração N. Aí depois de muito tempo que eu fui ver o Geração N. Foi quando a gente foi fazer a série que eu fui ter a curiosidade de ler. Eu nem tinha lido ainda, eu tinha visto a pesquisa, tinha ganhado o livro, o Iargo tinha me dado o livro para me ler, e aí eu tinha deixado no canto, assim, escondido, assim, não, deixa aqui, um dia eu leio. Aí esse dia chegou, e aí eu fui ler, e aí depois disse, caramba, tem um monte de coisa aqui que combina com o que a gente viveu, mas tem um monte de coisa aqui também que tá faltando, sabe? Que tava faltando ali para ter idade. Eu acho que é uma coisa que até você fala mesmo, né? Que às vezes não dá para fazer uma coisa tão... pegar um recorte tão profundo, né? E eu acho que o La Casa do Vetim é meio que isso. Eu acho que estava falando do lance da estética, é justamente criar uma coisa que... abrir um paradigma, criar um paradigma que não existe, que é uma estética, uma coisa própria da cidade, né? Que mostra a rotina, o cotidiano, o fluxo de movimento que existe, mas ele não é assumido por ninguém, né? As páginas, o Suricate, ele é isso, o Fortaleza Ordinário, ele é isso, o Meu País Ceará, várias páginas de humor, tem esse novo humor, que é o humor que a gente vem fazendo há algum tempo já, antes mesmo do Suricate existir, ele já é um humor de cotidiano, então ele vai falar de problemas reais, do cotidiano real ali, do calor da pessoa que toma café pegando fogo, 4 horas da tarde, reclamando da quintura e dizendo que o tempo está quente, está bebendo café. E assim, é uma contradição, ao mesmo tempo que essa contradição é a rotina, porque as pessoas são viciadas em café. E aí é a cara do cearense, sabe? E isso é uma coisa, é um olhar de observação da realidade. Não é uma coisa assim, não é a proposta, não é criar um escracho. Não, é rir do que é. É isso, e eu acho que assim, e o Moisés sempre fala isso para mim, né, muito. Ele diz muito, o Moisés Loureiro, que ele é o professor na série, ele diz que o humor, ele tem um cálculo, né, uma equação, é matemática, né, é a tragédia mais o tempo é igual ao humor. Só que no Ceará, a gente transforma toda e qualquer tragédia em humor. Não tem o tempo de madurar, a coisa é ali, é fresco, é na hora. Ao mesmo tempo que o sofrimento é muito grande, o clima de humor do cearense, ele é elevado, ele é elevadíssimo, ele consegue levar qualquer ser humano do planeta Terra a pagode. Literalmente, o termo é levar a pagode, como a minha avó diz. Você está me levando a pagode? É isso, sabe? E aí eu acho que a gente faz, e aí não vai para além do humor, né? Do que acontece aqui nos Euclides, da gente com relação ao movimento social, desde a ação de rua, a nossa prioridade era justamente comunicar.
A gente era formado no que a gente chamava de agitação e propaganda, que é justamente você se comunicar com a pessoa que está do outro lado ali da rua, que ela mora no mesmo bairro que você, ela pega o mesmo ônibus que você e você não conversa com essa pessoa. Porque o normal é a gente ter uma desconfiança pelo clima de cidade, por várias questões. E cada vez nosso intuito era comunicar, denunciar ao mesmo tempo que comunica. Fazer a denúncia falando, a gente tá fazendo essa denúncia aqui por causa disso aqui. E aí você ser propositivo de fato, né? Eu acho que essa é a questão. E aí, por isso que eu acho que o La Casa do Vetim, ele é uma síntese de outro momento, de crise, da gente se ver, e aí também ter o lance, era a crise dos meninos também, era a crise de todo mundo que tava, meio que se juntou para fazer o La Casa dos Vetim, era um momento de transição também, da galera se reconhecer como artista, porque faz um tipo de humor que era muito mal visto, o Talmon, por exemplo, faz stand-up, os caras do stand-up tudo chegavam para ele, meu irmão, tira esse pirangueiro do teu texto, maia teu texto, não sei o quê. E o Talmon ia pro Bom Jardim, fazer show em churrascaria, e a galera queria ver o pirangueiro. E ele, meu irmão, como é que pode? Eu preparei meu show, lotando churrascaria no Bom Jardim, botando 200, 300 pessoas numa churrascaria num domingo, e aí eu venho pro Piadaria, que é sem lugar, o cara que é profissional diz pra mim que eu tô errado. E aí o cara entra nessa confusão, né? E aí essa crise tal, essa crise de todo mundo, crise que teve pobreza, as princesinhas, a menina tava de crise financeira, todo mundo se olhou e disse assim, meu irmão, vamos fazer uma coisa que é todo mundo, é nosso, mas não é pra gente. O intuito não vai ser fazer uma obra, uma coisa que fique. O intuito era esse desde o começo. Lógico que a gente pensava muito no humor, na ótica de fazer hora com a nossa cidade. Só que foi uma oportunidade que os meninos de Nigéria deram de oportunidade para nós, foi dizer assim, a gente vai gravar a série do jeito que vocês quiserem gravar. Só que não tem orçamento. Então, vocês não podem viajar, vocês não podem criar um universo paralelo, tem que ser uma coisa real. Então, a gente sentou e, meu irmão, vai ser isso aqui. A ideia é essa, vai ser nome de bairro, vamos mostrar a ótica dos pivetes que abandonaram a escola e entraram no crime. É essa a verdade, assim. Cada um é um bandido, é um tipo de criminoso, tem uma especialidade, é tipo, vamos falar o 11 Homens e um Segredo, né? São os vetinhos, cada um abre a porta, o outro entra nas mentes das pessoas, o outro rouba sem a pessoa nem sentir, o outro é profissional em estelionato. Então, assim, cada um tem um tipo de golpe e a ótica, tanto que esse lance de causar confusão com a coisa, causou tanta confusão no sentido positivo que em algum momento as pessoas começaram a dizer, legal a ideia, mas vocês estão usando arma. Acho que isso é complicado. Sendo que a nossa proposta nunca foi dialogar com o público acadêmico, por exemplo. Nosso intuito sempre foi conversar com um cara que tem talvez 16 anos e esteja agora no beco com o celularzinho na mão, vendo a parada que a gente está comentando aqui, se acabando de rir, muito doido, lombrado, chapadão. E achando massa, entendeu? E tá, tipo assim, falando para mim, é sobre a minha vida, é sobre o que eu vivo. Então, assim, a ótica, que eu acho que é a mesma, o lance da poética, né? A poética do Cidade de Deus é justamente isso. Não é um cenário de heróis, não é um cenário de felicidade, um romance criado, uma história romântica. Pode até ter o romance, mas é vida real. Então a sátira é que o golpe não é na série, né? Quando a gente diz o maior golpe da história de Fortaleza, é Fortaleza se encontrar com a cidade. Quando isso passa a se tornar, que é uma coisa que o Iago fala muito, né? Quando as pessoas se veem numa tela, que o cinema causa isso nas pessoas de forma gigantesca, as pessoas começam a se ver e começam a talvez se entender um pouco, pelo menos o ritmo da cidade, as coisas que elas mesmas consomem, porque elas começam a ver e dizer assim, ei, parece comigo, isso aqui eu falo isso, eu ando desse jeito, caralho, no centro é essa coisa mesmo que acontece. Não é um recorte sobre o Brasil, é um recorte sobre Fortaleza. E aí por isso que eu acho que
causou um impacto de forma estrondosa, no meu ver, na cidade, e eu acho que até a proposta ousada de, por exemplo, armar um telão na praia onde os pivetes sempre são corridos da polícia no domingo. Por que na Praia dos Crush? Por que num sábado à noite os pivetes foram para a praia, botaram um telão lá e disseram simplesmente: estamos aqui também, estamos aqui todo dia, inclusive. Só que quando a gente está aqui, a polícia enxota nós. Inclusive, tinha muita polícia. E você teve um evento que você não teve um lixo no chão, que você não teve uma confusão, que não teve um assalto, que não teve uma reclamação. E no final foi elogiado pela própria polícia, que no domingo bota a galera para sair fora a base da bala de borracha. Então, assim, essa é a ótica que eu acho que a gente traz, não é vida, é a vida que não é mostrada, que, claro, que é mostrada pelos programas de uma forma muito grotesca, pelos programas policiais, a gente sabe como é, mas é uma vida também que consegue rir da própria desgraça, no sentido de eu me entendo, eu me conheço, eu sei meus limites, eu conheço a minha cidade, eu sei o que eu posso e o que eu não posso falar, onde eu posso entrar e sair. É um ritmo diferente, até de narrativa. A proposta, o objetivo da narrativa não é chegar no final, é o meio. Por isso que eu acho que é a grande, eu acho que até a grande tensão do La Casa do Betinho, que às vezes as pessoas ficam assim, cara, mas e aí o terceiro e o quarto episódio, tem que sair o quarto, o quinto episódio e tal, e aí vai terminar. E aí o pessoal tá pensando assim, não, mas vai ter segunda temporada. Não, galera, uma hora vai terminar, vai ter duas temporadas e acabou, porque depois a gente vai falar de outra coisa, da cidade também, mas de outro momento, porque o La Casa do Betinho já mudou, não é porque vai mudar, já mudou a realidade da nossa cidade a partir da juventude, principalmente da juventude de periferia, de se reconhecer, de se ver, de ter seu artista preferido, de poder escolher um artista que tem a sua cara, de poder ter referência numa coisa muito diferente do que está na própria realidade, mas que é a representação de si. É ao mesmo tempo do pivete ter aqui a oportunidade. Eu fico imaginando, eu digo sempre, os pivetes que pega um pivete esse do Zé Euclides, ele acorda de manhã, aí ele sai na rua para bater o racha dele descalço, porque ele não tem chinelo. Eu vou pegar o exemplo do Tyrone, eu gosto muito desse pivete. E aí ele vê uma parada de 11 metros com um monte de pivete, que parece com ele, só que mais velho, que é o futuro dele, né? E aí ele vai lá e ele olha para nós e chega assim, meu irmão, eu quero fazer parte do La Casa do Betinho. Então, assim, qual é o exemplo que ele tem na vida dele? Ele já mudou o referencial da vida dele. Ele já sabe o que ele quer ali com 9 anos. Ele diz, meu irmão, eu quero filmar, porque eu quero ser igual a esses caras. Do mesmo jeito que tem pivete, quando vê um cara com uma bereta na mão, o cara vai dizer, caralho, eu quero uma bereta. Eu quero uma moto dessa aí. Então, assim, é um objetivo de vida, entendeu? Se torna um objetivo de vida. Eu acho que esse assalto que a gente fez na narrativa de cidade, assaltar o assunto, a pauta da periferia, de ocupar os espaços, eu acho que fazer isso rasga no meio o que se tinha de cidade e se propõe outra coisa. E aí quebrem a cabeça, galera. Eu não sou da academia, não. Eu só faço vídeo para a internet. Vocês que têm que quebrar a cabeça e tornar isso em política pública, tá ligado? Porque se a gente mudou a narrativa de 10 jovens, vou pegar nós como exemplo, mas que eu sei que esse número se estende e aí vai cada vez mais se estender a partir dessa história. Se a gente sabe disso, se a gente tem consciência disso, então é notório que tem que se apostar nisso. Porque se uma coisa causa tanto impacto em um ano, eu não vou pegar o exemplo do Suricate, porque o Suricate ele tem uma narrativa de história de cidade, mas eu pego o La Casa do Betinho como uma questão de roubar a narrativa sobre violência urbana, de tirar o foco tosco, de tratar o problema de uma forma mais real, de mostrar que as pessoas morrem, né? Mostrar, tem uma cena do terceiro episódio do Talmud que eu me emociono muito, que é ele falando da morte do filho dele, porque também se constrói a imagem do bandido sem sentimento. E se constrói também a imagem da vítima, tipo assim, que não tem proteção. Então, assim, a gente consegue lidar, a gente vive a violência, a gente sabe como lidar, onde pisar, onde não pisar, e muita gente nessa cidade sabe fazer isso,
É sobre mostrar uma história real sobre Fortaleza, que ó, acontece isso aqui, os pivetes morrem mesmo, eles se matam, e também sofre violência policial também. E acontece isso todo dia na nossa cidade. Morreu até julho 1.550 jovens. É isso que está acontecendo. Ao mesmo tempo que tem um jovem que nem o Pobreixo, que saiu do país, que é o mesmo, da mesma periferia, que morre. E é isso que não vai ser agora. A gente sabe que não vai ser hoje, não vai ser amanhã. Vai ser daqui a algum tempo. Essa história desse pivete, ele vai surtir um efeito positivo, pelo menos onde ele mora. Pelo menos. Eu vou dizer que pelo menos onde ele está hoje vai causar esse impacto. Eu acho que é sobre isso que é o La Casa do Betinho. É muito mais do que contar a história de um golpe. É um golpe de autoestima. E não é dentro, é fora. Na história vai ter isso. Só que a gente vai... Agora a história ela vai ser nada mais do que... É uma ficção que atravessou a realidade e ela ficou. E aí o final é isso. A casa vai ser isso e é sobre isso. E aí a Netflix, ela nada mais é do que uma extensão do que esse sentimento. Não é uma... Aí a gente sempre debate, né? O que é a Netflix? É uma produtora de vídeo? Não é. É uma empresa de agenciamento de artista? Não é. A Netflix é um selo. É onde os caras se juntam e dizem, vamos fazer essa ideia acontecer dentro desse universo que a gente criou. E não é uma proposta... E a proposta não é meramente financeira, porque nunca foi. E o resultado da gente poder hoje pagar as contas, ser profissional, um profissional bem pago, por exemplo, da área dos digital influencer e tal, da área da comunicação hoje, a custo muito também da gente acreditar na nossa própria ideia, da gente ter enfrentado a galera dizendo não, das pessoas dizendo que não ia dar certo, de que o processo tinha coisa muito mais importante, que há outros mecanismos. E o fato da gente ser teimoso, e eu acho que aí é que está o atrevimento de ser teimoso com todo mundo, fez com que a gente se afirmasse quem a gente é. E eu acho que isso foi o mais importante pela Casa Betinho. De cada um ali que faz humor, o Rodolfo, o Pobreixon, o Everton, o Dudu, o Léo, a Ruivinha, a Thaís, a Georgia, o Calixto como fotógrafo, o Biel como filmmaker, o Plínio como produtor musical. Cada um ter acreditado no próprio potencial da ideia e de si dentro do rolê, fez com que as pessoas de fora, quando viu o material, viu, caralho, isso aqui foi muito bem feito, a galera se dedicou. A galera fez, botou para lascar. E é isso, assim. Eu acho que é isso que faz o que é a Netflix, o que é esse processo que a gente está vivendo, é a vontade. Eu acho que a gente nunca tinha tido a oportunidade, a primeira vez que a gente teve, a gente disse assim, meu irmão, vai ser aqui, vai ser agora, vai acontecer. E aí está acontecendo. Agora é continuar, acho que não parar, mas sempre, como eu estou dentro do processo, eu também não vou ter a mesma visão de quem está fora, né? É evidente. Mas de dentro parece ser muito transformador para quem está de fora. E, Léo, gente, hoje nós vamos assim abrir muito para perguntas, sabe? Então, vocês, daqui a pouco, quem quiser falar com o microfone, sem ser pelo chat, vai poder falar, mas eu queria, Léo, colocar mais uma coisa, assim, eu achei genial quando você disse assim, que vocês produziram, construíram um assalto na narrativa de cidade, né? Até anotei aqui, na ideia, se rasgou a ideia que se tinha de cidade, se roubou a narrativa da violência urbana, né? E eu acho que se esgarçou, né? Se rasgou mesmo aquilo que parecia arrumado, né? Porque o discurso contra a violência, ou da violência, eu me lembro quando estudava muito violência, existia um discurso, né? Que, por exemplo, os jovens não podiam estar na cidade, porque, ou criança, ou adolescente, porque a cidade não era esse lugar, a cidade era o lugar do risco, né? E tem um texto que é uma coisa assim genial, um cara chamado Arno Vogel, que escreveu um texto chamado A Cidade como Fascínio e Descaminho, né? Colocando a cidade como um lugar que você vê, às vezes, eu vi muito isso nos estudos que eu fiz, um menino que está em situação de rua, né? Que você, claro, não gostaria que ele estivesse na rua, mas que ele tem uma potência ali dentro, às vezes ele é mal tratado em casa, ele é escorraçado em casa. Então, a realidade de quem está na rua, de quem está na cidade, de quem está nos trampos, de quem está na periferia,
é muito diferente do discurso que se faz sobre isso. Então, quando vocês fazem, por exemplo, o discurso é um discurso de que esses jovens que não estão na escola, esses jovens que não estão trabalhando, eles são todos bandidos. Estão todos dentro da criminalidade. E a gente percebe na casa dos Vetinho, não sei se vocês percebem, vocês fazem essa dobra, esse pulo. Eles estão e não estão. Vocês estão, saca? Tá vendo como eles estão e não estão? Isso cria uma confusão que é massa. Porque assim, ó, você tá vendo, eles estão, mas eles não estão. Tem uma fala do Dudu no primeiro episódio, que é quando o Moisés diz: meu nome é assessor. Aí todo mundo começa a rir. Aí o Edu olha e diz: eu não fui para a escola nem menino, eu vou agora. Ele tá ficando doido e começa a achar graça. Porque assim, se o menino já não foi para a escola, o que é ser na vida dele, macho? Pelo amor de Deus, se a escola tá para muita gente, até para muita gente, a escola era pelo menos a refeição do dia. Se o menino vai nem para a escola, qual a perspectiva dele? Nem de ter nem a merenda. Então, assim, é muito mais embaixo o buraco do que propriamente se pinta a figura, né? E é legal assim, porque você assume o estigma, né? E pega o estigma e bota o estigma como força, né? Pobration. Então, é muito legal, né? Pobration. E daí, pobration como é que eu diria? Com talento, com força. É esse jogo que vocês fazem que perturba essa ordem linear do poder. O poder é muito linear, né? O Foucault diz assim, é muito fácil para o poder, porque o poder quer classificar. Então, a classificação, classifica é doido, é marginal, classifica, aí engessa. Vocês fazem é misturar, vocês desclassificam a classificação, desterritorializam o que parece estar parado, né? Isso é muito legal. E aí, assim, eu vou pedir para vocês, daqui a pouco vou abrir as perguntas, vou fazer só mais uma pergunta, que eu acho que é muito importante que vocês saibam disso. O que foi o Zé Euclides? O que acontece nesse lugar? Eu estou vendo o Sérgio ali dirigindo, né, Sérgio? O que acontece nesse lugar que tanta coisa acontece? O que é o Zé Euclides? Para quê? Porque muita gente aqui, Léo, não sabe o que você fala em Zé Euclides, não sabe o que é. Então, está tendo festival concreto no Zé Euclides, mas isso aí já é o corolário de toda uma história, né? Um resumo histórico aí. Olha lá, muita coisa, de lá saiu muita gente. O que significa pensar num lugar, né, que a gente copia, às vezes, modelo de política pública, não sei da onde, né? O que significa fazer política pública não através do que o Estado apresenta, mas através do que já acontece? Fortalecer o que acontece. Então, o que acontece? O que é o Zé Euclides? O que acontece? E a partir daí, gente, vocês vão poder fazer pergunta a partir dessa resposta do Léo. Eu sou entusiasmadíssima, eu fui lá no Zé Euclides. Aliás, eu, Caetano Veloso, a Sônia Braga, quem mais? O Boulos, um monte de gente aí. Tá um monte de gente, famosíssimo, internacionalmente conhecido. Vai ter tudo, tour cultural no Zé Euclides. Eu fiz um tour, tem vários tours, né? Em Lisboa tem um tour pelos grafites, o tour por onde passava Fernando Pessoa. Daqui a pouco a gente vai ter um tour dos influenciadores digitais, né? Por onde passam, por onde vivem, né? Então, assim, Léo, o que é o Zé Euclides? E depois a gente abre para vocês, gente. O Zé Euclides, vamos lá, né? O Zé Euclides é um residencial no extremo do Janguruçu, quase no final da cidade ali, quase mesmo, beijando Maracanaú já, bem aqui no final do mundo. E é um conjunto habitacional que tem, acho que quase 3 mil habitações, né? Temos aí quase uma cidade aqui, quase a cidade de Gruaíras, por exemplo, um bairro novo, que é um território novo, que tem 3 anos, mas que não é também a gente que está aqui, esses corpos vivos que vem se mexendo aqui dentro desse lugar novo, que é um monte de parede de concreto, né? A gente tem uma história, né? A gente vem de um lugar, né? A gente milita, pelo menos, a gente é do MTST, eu sou do MTST, as pessoas que não sabem aí, fiquem sabendo agora, olha aí, momento de revelação. E aí, a gente, antes do MTST, a gente era do outro movimento que era chamado MCP, que em 2005 fez a luta por um sinal lá na Washington Soares, que é aquela avenida ali entre a Oliveira Paiva, desculpa, eu estou me engasgando, eu acho que eu estou... Ei, Léo, o que é MCP? Movimento dos Conselhos Populares, era o MCP, né? Desculpa que eu estou me engasgando, eu estou meio coisado da garganta, perdão. Então, assim,
foi a luta por um sinal num cruzamento, que deu o começo da nossa história. Assim. Lógico que a gente tem, antes disso, tem história da gente, mas como grupo, é meio que nosso marco, a gente marca como nosso marco de feito, como grupo, que foi ali, simbolicamente, aquele sinal, né? Que é um sinal, não é uma luta, meu Deus, olha que revolucionário, um sinal, deixou de gente morrer, essa é a revolução, né? Tem muita gente que às vezes quer pegar em arma e esquece que a gente tem que, irmão, viver é mais emocionante e é mais difícil. Né? Então, assim, a gente vem dessa vivência, a gente começou fazendo sarau, e aí, como até eu falei, a gente vem da prática da agitação em propaganda, a gente sempre fez cultura, gravava vídeo, aí fazia evento na escola, fazia o jornal da escola, aí fazia o sarau na escola, a rádio da escola, e aí a escola foi esse espaço porque juntou a galera, né, lógico, e a praça, porque depois a gente externou na praça, porque um dia a gente ia sair da escola, e a praça era o outro vetor, e a praça ela é um espaço aberto, é público, e a gente começou a ocupar uma praça no bairro da Sapiranga, isso aí em 2000 e bolinha, 2000, acho que 2004, 2005, e aí a gente começa a ocupar os espaços do próprio bairro, onde o bairro na época era um bairro extremamente violento, e a única praça que não acontecia violência era onde estava a gente. Sim, já desde sempre a gente, através da cultura, da arte, da comunicação, a gente usava disso como um vetor de sobrevivência. Tá? E isso foi, eu acho que aí dá, né, vem os outros frutos. E aí, em 2009, a gente começa a gravar vídeo para a internet. E aí, em 2010, nasce a Banca do Anime, e que é uma página minha e do Diego, que começa eu e ele fazendo uma banca na praça, que foi a banca era do movimento que a gente fazia parte, que a gente teve a atitude coletiva de comprar a banca, de pegar e dizer, ó, isso aqui é um bem nosso, porque a praça a gente ocupa, e aí vai ser um espaço de meio que de a gente vai guardar nossas coisas, vai guardar a caixa, e além vai sobreviver alguém desse negócio, alguém vai viver disso. E eu e o Diego, durante um tempo, mais de um ano, eu e ele, a gente viveu de banca, vendendo bombom na frente da escola, vendendo anime, porque a gente vendia era anime, DVD pirata de anime. Então, assim, a gente teve é um corre completamente meio que estranho, assim. Não é típico, porque o normal seria a gente vender jornal, talvez, na banca, e focasse, talvez, em outras coisas e em outros caminhos. Só que eu acho que o fato da gente ter se envolvido entre a cultura e o movimento social teve, eu acho que uma mudança de chave, e aí é coletivo, né, individual, tanto pelos... Aí a gente acaba aglutinando muita gente, às vezes, capacitada e gente importante próximo da gente. Não sei se é a nossa capacidade de fazer isso ou se é o lance de você estar fazendo coisa e chamar a atenção. Eu sou muito mais de achar que é porque a gente está fazendo coisa e fazer coisa chama a atenção. E eu acho que a gente é bom nisso, eu acho que a gente é bom em fazer coisa, sabe? E aí foi fazendo coisa e ocupando, em 2014, que a gente ocupou. E daí que vem os Euclides, que é depois dessa síntese de 10, 15 anos de história, de estrada, de luta, de sarau, mais de 300 sarau, de não sei quantas manifestações de rua, de tá falando de banda larga livre em 2013, quando ninguém... Hoje, agora, todo mundo é a pauta do momento, internet. 2013 a gente tava falando, banda larga, galera, quem nada da periferia não tem, não sei o quê. Já lá atrás. Então, assim, hoje, o mundo, a página do mundo, o mundo viral que está sendo hoje, é muito... Aí parece que a gente estava muito pronto, sabe? Historicamente, se movendo para esse momento chave. Assim. O Zé Euclides é como se ele fosse a nossa síntese, onde tudo nosso se reencontra, que aí cada um vai, em algum período da sua vida, um vai se formar, o outro vai ser profissional da área de digital, o outro vai trabalhar com computador, e aí cada um vai meio que cuidar da sua vida, só que todo mundo se reencontra num lugar de luta, que foi conquistado a partir da luta, da ocupação Copa do Povo, lá na Palpina. Esse povo veio para cá, que já é um povo de luta desde o passado e que é envolvido com cultura. Quando se reencontra, já está todo mundo já, cada um bichão no que faz. Assim, bichão mesmo, no sentido de ser bichão, né? De
de ter um mestre, de ter uma pessoa, de um coordenador nacional do movimento de expressão, que nem o MTST, de ter por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6, 10 influenciadores digital de expressão do Nordeste, do Brasil, no mesmo território, de estar aglutinando um festival de espectro internacional aqui para dentro dos Euclides. E todas essas coisas que são feitas, que para nós é um feito que é muito simples de se fazer, entre aspas, porque não é simples, porque é a nossa vida, a gente está fazendo, mas é muito simples, porque a gente, do concreto, foi o Grude ligou e disse, meu irmão, eu queria fazer o concreto aí, o que, é que a gente precisa? Eu, meu irmão, precisa só da assinatura do povo, porque se depender de nós, isso começa amanhã. É um espaço que não tem nada, e ao mesmo tempo tem tudo agora. Tem tudo porque tem motivação, tem coragem. As pessoas chegam agora aqui no Abu, que o Abu fica embaixo na produção do concreto, fica dizendo, vamos pintar lá minha casa, eu quero pintar lá meu bloco, eu quero que tenha coisa na minha quadra. Outras pessoas de outras quadras começam a entrar em contato com a gente, perguntando se pode trazer o filho para vir fazer aula de percussão na quadra, se pode a galera fazer judô, porque tem uma quadra ali que está tendo judô. Então, as pessoas começaram a conhecer quem estava do próprio bairro ali. E não se conhecia, não atravessava, por causa do medo, por causa que é um espaço novo, porque a gente não conhece ninguém aqui dentro, só se conhece. Então, assim, os Euclides é isso. É um território novo, onde a gente está plantando uma semente da história da nossa trajetória de vida. É como se a gente estivesse depositando aqui tudo que a gente viveu e passando para um lugar, sabe? Massa, Léo. E aí, assim, alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Que queira usar, pode usar o microfone. Léo, a Lara falou que hoje as empresas de internet fazem marketing com os vetinhos, então mudou nessa história, assim, cada um se tornou assim, obviamente, porque há uma outra ideia de marketing que vocês criaram também, né? Não é o mesmo marketing, né? Não é um marketing convencional, né? É um marketing que vem, vamos dizer assim, eu gosto muito dessa ideia do avesso, sabe? E torna o avesso o vestível, torna o avesso a vitrine, torna o avesso, você diz assim, muito que vocês são procurados pelo que vocês fazem, pela coisa que vocês... Eu gosto da ideia de coisa, né? A palavra coisa é boa, que ela dentro de coisa mora um monte de coisa, né? A Uma coisa coisa só. a coisa A coisa é uma coisa só. e é muita. E é muita coisa também. Coisa. Então, assim, vocês criaram um outro tipo de ideia de marketing, né? No coração do marketing, vocês vão lá para a né? Vocês vão para o coração do lugar que a aldeota, para a Iracema, né? O lugar do poder, para dizer que existe outra forma de linguagem, outra forma de vida, outras formas de cidade. Eu acho que é outra forma de cidade. Esgarçar a ideia de que a cidade só é aquilo ali, né? Então, quem gostaria de fazer alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou quer falar? Não precisa perguntar, não. Falar, comentar. A Lara se acusou aí. Se acusa, Lara. Vai lá, Lara. Pode falar. Lara? Você está sem microfone, Lara. O microfone. Vixe, Mari, tá igual as minhas coisas, deu problema. Vai entrar pelo celular, ela vai entrar novamente. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Enquanto isso, Léo, eu não sei se Professora, eu me inscrevo aí. Oh, pronto. James. Tá, Léo, eu queria falar, primeiro, não quer demais, né, dizer que da importância do seu trabalho, dizer como vai tecendo referência, né, e com os meninos, lá na Serrinha também tem uma galera que pensa sobre isso, o Bom Jardim, ali, o cinturão da pobreza de Fortaleza, hoje está conectado e também está produzindo muita coisa, né, sempre produziu, na verdade, sempre produziu. E aí, mas a realidade dura continua, né? É dura
geografia, a Fortaleza apartada, de um lado muito rico e do outro lado a grande maioria na pobreza, aumentada agora com a história da pandemia. E aí eu queria provocar você num sentido criativo. Vamos dizer que três coisas que a cidade mudaria. Interrompendo tua fala. É o problema da internet. Eu já para o celular também. Mas está ouvindo agora? Não. Mas tu pode repetir tua pergunta, tua questão? Posso. Final dela só. Tá. No exercício de criatividade, se estabeleceu a Betincracia em Fortaleza. Quais são os três eixos que a cidade mudaria? Acho que aí é uma questão meio que subjetiva, porque há uma questão da piada, né? Da piada de existir que não existe, né? Democracia assim. Existe, mas não existe. Porque existe assim para algumas pessoas e para as outras não. E eu acho que a veticracia é justamente ser uma sátira disso aí, de mostrar essa contradição de realidade, que existe lei, funciona para algumas pessoas, né? Para várias pessoas, para as várias outras não. Assim, só para encarceramento. Então, assim, como a veticracia, talvez, e aí vamos hipoteticamente dizer que exista, talvez seria uma cidade onde invertesse a polaridade de prioridade, por exemplo. Acho que tem que mudar. Mas não é eu que digo, acho que é uma coisa construída, depende muito mais de uma questão ampla do que propriamente da vontade da gente dizer o que vai ser, mas a gente acredita que isso mude, sabe? Eu acho que essa é a proposta de falar, de denunciar uma falta de democracia de um Estado que não chega, por exemplo, de um conjunto habitacional que carrega o nome de um senador do Estado e não tem CEP, de uma cidade onde a pessoa, por exemplo, é assaltada, ela faz um BO e isso nunca se resolve. Você vai para vários problemas, né? De não ter ônibus, de não ter saneamento básico. E aí eu acho que esse lance de falar de uma vetincracia, de criar uma cidade que não existe, uma fortaleza num diverso, no vetin, que a gente chama de vetinverso, né? Que nem a Marvel faz, é de criar uma cidade onde tenha ônibus na periferia, que tenha posto de saúde, que tenha escola, que tenha oportunidade. Então, assim, um mundo ideal, né? O mundo ideal, infelizmente, ele não existe. A gente pode até construir, tentar, e eu acho que é por isso que a gente diz que em 2049 os vetinhos vão tomar o poder, e aí é uma brincadeira com isso. Por isso que até um número ímpar, né? Não é um número par, porque a eleição é em número par. Né? É uma questão de roubar essa cena e roubar a lógica, né? De jogar essa caramiola na cabeça das pessoas, de deixar a dúvida dessa cidade que é contraditória pra cacete. E eu, sem brincadeira, eu não consigo entender como eu consigo amar Fortaleza e ao mesmo tempo odiar. Porque eu acho que eu odeio essa lógica, a lógica de transformar a gente cada vez mais em rebanho, em número, e não em gente, sabe? Eu acho que é isso que talvez seria uma proposta da vetincracia, de criar um universo onde a gente possa ser gente, né? Ter opção, ter nome, ter RG direitinho, ter um posto de saúde para poder ir, sabe? Acho que não é um mundo, não seria um mundo de ostentação, como as pessoas visam muito, né? Na loucura do cotidiano que é hoje, né? Do ganho pelo ganho, sabe? Talvez fosse um mundo melhor. Mas lembrando, é uma sátira, pode ser que isso seja só uma piada. Lara? Pronto, agora dá para me ouvir? Assim. Muito massa, Léo, te ouvir e ouvir, né, as ponderações aí de Glória e Jamison também. Léo, eu queria que tu pudesse comentar. Eu achei foda quando tu comenta que vocês estão roubando a narrativa da cidade, da violência da cidade, né? E me chamou muita atenção quando, inclusive você pode até contextualizar e tal, explicar, né, como foi o convite. Me chamou muita atenção quando saiu a notícia, se eu não me engano, foi no perfil do Instagram do Jornal Povo,
sobre o convite que o Casa dos Vetim viraria uma série para a Globo, né? Uma série é um filme. E me chamou muita atenção os comentários, alguns comentários que tinham lá na notícia, de pessoas, de certa maneira, por desconhecer, né, a Casa dos Vetim, essa coisa de desqualificar, né, dizer, não gostei muito, nem achei tão engraçado, tipo assim, vixe, né, isso vai para a Globo e tal. E foi muito bem interessante ver os comentários que iam também de confronto, um confronto entre comentários, né, que apareceu também uma galera, uma cabeçada dizendo, que massa, eu gosto muito, morro de rir, adoro, né, cobrando os próximos episódios e tal. Então, acho que fica ali naquele comentário, naquela postagem, que é Notícias do Jornal o Povo, ficou muito vívido esse confronto e essa... de como Fortaleza não se conhece, né? Não conhece a periferia, não conhece essa linguagem, né? Que vocês trabalham também. E outra coisa que me chama muita atenção, eu acompanho, assim, religiosamente todo dia o stories do Pobration, e é muito isso que você falou, assim, vocês roubam também a linguagem, e essa coisa que a Glória diz, né, tá lá, mas não tá lá, né, e aí ontem eles estavam fazendo um stories de um marketing, né, que é isso, assim, as empresas de curso, a empresa de internet, né, convidando essa galera para fazer o marketing, né, e assim, o pessoal da Casa dos Vetim, acompanha muito a Titi Ryan também, o Yarley, eu sei que são coisas distintas, mas são esses influenciadores, né, que você comenta, esses influenciadores que vêm de outros lugares, né, e aí eu tenho que chamar a atenção também no Stories do Pobration, que eles estão chegando numa clínica, ou lá no lugar que eles vão fazer o marketing do curso, que era um negócio de curso técnico, e o segurança na porta está com aquele medidor de temperatura, que hoje a gente tem, né, na porta do shopping, na porta dos lugares. E na hora que o segurança levanta o termômetro para fazer a medição da temperatura, ele já se coloca na posição de revista da polícia. Imediatamente o corpo dele já vai lá, eles já fazem aquela posição de quem vai ser revistado, e aí o segurança vai e fala, não, calma, eu vou só medir a temperatura de vocês. Então, assim, é esse escárnio, né? Esse escárnio que não é isso, o baculejo, eles já vão lá, já fica na posição do baculejo. Então, assim, joga, né, com isso, assim, brinca, tipo, tira onda, né, com isso de uma maneira, assim, um tapa por exemplo, pra mim é um tapa na cara, assim, eu sou, né, isso não, isso, o James está lembrando, é uma denúncia também, assim, é um escárnio, mas é uma denúncia também. Então, essa coisa de jogar com isso que é tão cotidiano, dizer assim, olha, a gente pega isso aqui que é uma violação, mas olha o que a gente transforma, né? Então, se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso também, sobre esse comentário lá do Jornal Povo, né? Aqueles comentários que apareceram lá e essa história de jogar com esse cotidiano. Obrigada. Vamos lá, Lara. Deixa eu dizer assim, eu lembro quando a gente começou o Suricate, tinha uma galera que vinha do sul para Maiá, para dizer, não presta, que não sei o quê, e eu lembro que a gente não deu atenção na época, né? Não batia. Só coisas públicas, tipo assim, o cara, o piloto que falou que o nordestino não presta, não sei o quê, é uma coisa pública, a gente sempre reagiu, né? E a gente nunca reagiu a esse comentário, a gente meio que se policiou, porque o que a maioria desse povo quer é justamente esse palco, para abrir um debate de espaço onde sempre foi o espaço comum, que é esse espaço comum do privilegiado, no sentido, né, do cara estar acostumado com uma programação Y, X, lá, Z, da vida dele, do que rola tanto na internet, quanto que rola na TV, quanto que rola como estrutura cultural, né? E aí, quando há uma coisa que quebre a lógica, rompe uma coisa na pessoa do pertence do lugar dela. Ela diz, não, estão me tirando daqui, já não é mais meu. Já estão me tirando desse, não pode. Entendeu? E aí a reação é a negação. Eu vi, mas não presta. Eu vi, mas não presta. Eu vi, mas é mal feito. Eu vi, mas muito, muito, muito de mau gosto. Aí, quando as pessoas vão para... Eu gosto de ver os comentários das reações. As pessoas dizem assim, cara, não tinha nem dinheiro, você está pedindo uma boa produção, quer dizer assim, de muito baixo custo a produção. Um comentário desse. E assim, a gente tinha nem dinheiro. Então, como é que a gente ia fazer uma coisa sem dinheiro? Só podia ser de baixo custo. Só que a proposta de parodiar
e eu acho que é isso, esse lance de parodiar a realidade, parodiar até os comentários maldosos, as pessoas, elas rola o meme do não, 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 não é assim, não, não, não. As pessoas vão defender porque elas já conhecem, elas já sabem que a proposta é outra coisa, é romper o paradigma do estabelecido, né? Desse humor fraco. Eu sou muito crítica ao que se estabeleceu como humor, tanto que na matéria do Ao País tem um professor da UFC que fala justamente disso, né? Que a tal hora o humor do cearense, para fora e para os palcos, ele virou meio que uma coisa inexistente do que era a gente. Repetida, forçada, maquiada demais, muito escandalizada. E não é o fino do cearense. O fino do cearense é a reação, na verdade. É o cara cair, o cara rir, fazer uma piada com isso na hora, e aí passou. É o sol que foi coberto pelas nuvens, a negada maior o sol lá atrás. E vaiar o sol. Qual o sentido de vaiar o sol? Só o cearense que entende. Só ele que vai entender dessa tática de humor que tá na gente. Aí eu acho que essas pessoas que se incomodam com o sucesso do La Casa Vetim, com o lance de estar... não o La Casa Vetim vai estar na Globo, mas a Vetimflix fazer um filme para a Globo, num horário nobre, onde vai mostrar a periferia de Fortaleza, com a linguagem dos pivetes de Fortaleza. Isso é de um disparate, como diria eu, tão grande, de uma afronta tão grande para o que é o estabelecido, porque é o horário nobre. Entendeu? É chegar no horário nobre das mães, das crianças, e disputar esse espaço. Eu acho que isso incomoda essas pessoas nesse sentido, porque se tivesse uma coisa ali de gueto, fosse guetizada, a galera achava legal. Eu falo por isso porque a gente fez um cartaz, galera. A gente abriu um cartaz para fazer a série. E as pessoas que a gente falava, as pessoas tinham preconceito e muitas vezes não doavam, principalmente as pessoas que tinham dinheiro, por preconceito com o conteúdo. O fato de se reafirmar, porque as pessoas imaginam que o mundo, principalmente as pessoas do campo progressista, acham que o mundo maravilhoso, ele vai ser criado a partir da visão maravilhosa, não da realidade. E eu sou o cara da prática, eu sou o contrário, estou do outro lado, eu estou aqui vendo que, meu irmão, a gente está vendo que o negócio é diferente, então a gente vai fazendo o que a gente acredita, e eu acho que isso deu o tom. E essas sátiras, assim, e aí eu vou ser mais sucinto na minha outra pergunta, porque tem uma frase do Chicanísio que ela é um divisor de águas. Pra gente, a partir de quando a gente conheceu e estudou Chicanísio, para nós, tanto para mim, para o Edu, para o Diego, para a galera que produz cultura, que a gente produziu cultura junto, que quando a gente começa a ter mais acesso ao Chicanísio, eu fui pesquisar a vida dele, estudar, e aí ele tem uma coisa que ele fala que o humor é tudo, até engraçado. O fato de fazer uma piada com marketing, com baculejo, que é uma coisa que a galera vai rir, tá na nossa cara todo dia, mas a gente não ri. Só que quando o bobo da corte tira onda com o rei aceita. Então a gente é o bobo da corte, por exemplo, para a segurança pública do Estado. A gente vai pegar aqui na arma de plástico, vai balançar, e vai tirar onda, e vai dar tiro, mas pode não matar ninguém e ser meramente um efeito da piada. Né? A gente, no grosso modo mesmo, que a gente é humorista. E eu acho que o humor ele já tem em si essa parada do escárnio, de quebrar a realidade no meio, de tocar numa ferida mais dolorida, botar o dedo em cima e rir. Eu acho que no final você termina de ver se a pessoa está lá com a lágrima escorrendo nos olhos, o menino tomou tiros, caiu sangue, meu Deus, o menino vai morrer. Aí ele vai dar um peido, e aí todo mundo acha graça porque virou piada. E a gente faz isso hoje com a realidade, por isso que até o marketing ele é feito pensado dessa forma. É piada, galera. A galera gosta de humor. É piada. Márcia, Léo, sabe que você quer falar isso? Você disse eu. Eu gostaria, mas eu estou no comitê aqui. Ah, ok. Estou encontrando até o pessoal do Parque Água Fria aqui, no comitê de volta aqui. Ah, tá bom. Pessoal da nossa áreas. Ó, eu me encanto muito, falo muito da história dos meus camaradas aí, né, que o Léo é apesar de ser meu sobrinho, né,
é um cara que milita comigo há 16 anos, mas tem uma cabeçada que é tão boa quanto ele, né? Ele falou assim, porra, nós temos um dirigente nacional de movimento, 2, né? Nós temos um cara que é músico, outro que é genial na música, outro que se formou em doutor, ou mestre, uma companheira que é doutora em geografia, toda uma molecada que se encontrava no pequeno território, né? Tem coisas assim impressionantes. Por exemplo, o Rapadura, que está agora no Grêmio, né? Pouca gente sabe que é o moleque que dançava na mesma quadrilha junina que o Léo dançava quando era criança. Entendeu? O Rapadura, que está lá em Brasília. Então, assim, é uma molecada que se encontrou num determinado território, um período ali que ia de 2000 a 2009, e que a galera deu um salto em vários locais. Essa galera tá no laboratório de geografia da UFC, tá na música disputando o Grêmio e tá fazendo La Casa dos Gatinhos. Então, eu tenho interesse. E o Léo colocou uma coisa que eu queria fazer uma pergunta para ele, né? Mas eu queria falar da coisa que ele colocou. Não era qualquer sinal. Em 2005, a Washington Soares não tinha um semáforo, né? Não era qualquer sinal. O companheiro que era dirigente do nosso movimento, que era o Alto Filho, ele era contrário à nossa luta, porque ele achava impossível, né? E a gente começou a travar a via quase que diariamente, né? E a gente conseguiu botar o primeiro semáforo na Washington Soares, não é pouca coisa, né? É muita coisa, né? E foi uma luta que eu acho que é uma das lutas que a gente mais se orgulha de ter participado, porque era uma luta que a pessoa não tinha nada além da vontade de salvar vidas, né? E a gente começou no dia 5 de maio de 2005 a fazer a luta lá. No dia 6 de maio, uma companheira nossa foi atropelada. Lembra, Léo? Né? Isso deu mais força ainda nessa luta. Queria ressaltar isso, né? A coisa que era o semáforo da Washington Soares, que era a avenida que mais matava em Fortaleza, e que era a rodovia que virou avenida no tempo do governo, né? Se a gente pegar, eu mandei para você uma matéria, que a gente teve primeira página do Diário do Nordeste. Sabe o que a gente fez na hora da inauguração da via? A gente parou a via. O sinal não abriu na primeira vez que ele ia abrir, porque a gente parou, inclusive tinha até o diretor do DERT, que era não sei o que, Pinho, foi parado na época, porque a gente colava, ó, tô parando aqui, mas tá morrendo gente na Unifor, tá morrendo gente na frente do Liceu de Messejana, ali do Gonzaguinha, né? E a luta se estendeu por toda a Washington Soares. Os estudantes da Unifor, o Léo falou aí do MCP, era gente que você conhece, era a Vandinha, que era lá do CA, era o Rodrigão, era o Igor Pinto, era o Rafael Martins, que depois essa galera construiu o movimento com a gente, né? O Iargo, que o Léo colocou aí, ele estava lá na Escola Vila, mais ou menos da idade do Léo, e a gente já se encontrava, ele, um jovem da classe média, né? Mas a gente já se encontrava em batalhas como, por exemplo, a luta contra a Torre do Cocó, que foi uma luta que a gente travou junto, de bandeiras, assim. Então, eu acho essa parte super importante desse moleque. Acho que é uma história que você começa num canto, leva para o outro. O Léo sempre fala de síntese, ponto de virada, mas é porque, para mim, é impressionante, entendeu? É muita gente boa, né? Você contar La Casa dos Betim, você contar que Suricate, Fortaleza Ordinária e o Rapadura estiveram na mesma escola, né? Outras pessoas aqui que o Léo pode citar aí, mas eu pego esses três porque tem muito a ver com a questão da linguagem, né? Mas para mim é muito impressionante, né? Mas eu queria que o Léo falasse do papel da cultura, não como instrumento de luta e como instrumento de transformação, não como um bem para que alguém vai botar na parede ou que alguém vai ouvir só, mas alguém que transforma a vida da pessoa, né? O Léo fazia parte em 2004, 2005, de uma bandinha chamada Arte do Beco, né? Essa banda deu um fruto impressionante, né? Ela ia para os atos e ela formou grandes músicos, né? O acesso à cultura, Léo, o que tu acha do acesso à cultura na infância? Porque eu acho que esse papel que vocês estão fazendo, cara, só tem dois elementos três pessoas que sobrevivem na comunidade. O comerciante, nem todo mundo pode ser, porque tem que ter dinheiro para ser comerciante. O traficante e o pastor evangélico. São as únicas três figuras que o jovem tem como espelho. No Zé Euclides agora tem artista, cara. E o menino já está dizendo, eu posso agora escolher entre 4, agora eu posso ser artista.
Posso ser poeta, posso ser músico e posso ser influenciador digital, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente só vai sentir o impacto daqui a 10 anos, como a gente sentiu o impacto desses moleques de hoje, entendeu? Eu queria que o Léo falasse dessa coisa do elemento da cultura, porque o maior xingamento, quando eles eram crianças, era quando você chamava alguém de artista, né? E foi exatamente a arte que transformou a vida deles, né? Isso é impressionante para mim. É isso. Vamos lá, nós. Ixi, quem sabe a história de nós é nós. Com essa fala do Léo, nós vamos chegando para o fim, tá, gente? Então, quem quiser fazer alguma pergunta, nós estamos quase terminando. Pois vamos lá, Léo. Eu vou tentar ser curto, é porque é difícil. É porque eu acabo falando demais, né? Também há muitas palavras. Mas vamos lá, de forma objetiva. Falar de cultura como um bem transformador. Eu acho que, às vezes, a gente não entende o que a gente faz e muitas vezes a gente não consegue entender o que é cultura, no sentido mais fino da palavra, né? Do traço, do olhar, da forma de lidar com o mundo, né? Do jeito da gente ser, até do jeito da gente lidar com as pessoas, o trato. E essa coisa do pratinho, a cachaça, que aí no movimento social o povo chama também de mística, né? No movimento social tem os momentos místicos, onde a gente fala principalmente das nossas características mais profundas, né? Que eu acho que, e aí a questão eu acho que a cultura ela nada mais é do que isso, ela é um traço genuíno de um local. E aí eu acho que a questão de ser tão transformador e de ter um impacto, de causar impacto, principalmente no mais novo, é porque é quando a gente se forma, né? E quando a gente meio que diz como é que a gente vai ser como pessoa, né? E a cultura ela é uma coisa determinante. Eu acho que foi isso que determinou o que seria nós. Olha, Larissa. Dá um cheiro para Larissa. É uma coisa que é determinante na nossa vida, na nossa trajetória de vida, o acesso à cultura, porque ela é justamente isso. Ela é onde o ponto da diferença, é onde a curva muda. A trajetória da vida ela passa a ser outra coisa. Mas, ao mesmo tempo que a gente mudou, e aí mudou, não mudamos só, né? A gente muda em grupo, a gente estava em grupo, a gente está em grupo, e isso faz com que, quando um mude, os outros vai mudando normalmente, porque isso contagia, né? E aí o fato da gente mudar e mudar a trajetória da vida da gente, de cada uma, de ter escolhido fazer o que queria, não fazer o que o mercado pedia, ou então, culturalmente, o que era oferecido, o fato de abrir uma nova forma de ver a cultura mesmo, a cultura até do ambiente que a gente está, de entender o bairro que a gente está, os horários, tudo isso foi definidor até para a gente fazer a piada, até para a gente ser o que a gente é, essa síntese, até para a gente ser isso, a gente é refém disso, do que a gente viveu, do que a gente é. E aí essa alternativa e a cultura, eu estou falando de cultura no sentido mais fino mesmo, eu não estou falando nem de mim, não estou falando nem... Falando como povo, né? E como morador do Zé Euclides, que acompanha, do mesmo jeito que eu faço, eu também acompanho, não dá para fazer tudo. Ninguém consegue, né? Eu consigo só receber a beleza dos mural e achar a coisa mais linda do mundo, mas não foi eu que pintei, eu só moro no lugar que tem. Para mim, o transformador é isso, e ver os pivetes, por exemplo, ajudando o cara a pintar. Vai mudar a vida dele. Não, tá mudando a minha, já mudou, mas a vida dele vai ser muito mais diferente de você chegar na quarta e na sexta aqui, 17 horas, e ter os pivetes tocando percussão. E você vê que as pessoas descem das suas casas, o bairro começa a ganhar vida, e aí vai ser uma coisa que vai ser cultural, as pessoas descerem no Zé Euclides na quarta e na sexta para ver o menino tocar tambor. Vai ser uma coisa, um elemento do espaço. Os mural, cada mural desse aqui, ele é um espaço que vai ter uma vida útil, que vai morrer, mas quando ele morrer, ele vai morrer para nascer outra. A galera já não vai mais ver uma parede marrom. Verdade. Eles vão ver que essa parede aqui tem que ter um mural, porque ela tinha um mural.
Isso que eu acho que é a transformação cultural mesmo, e é o que a cultura faz, e muda a gente, sacode a gente como pessoa e como a gente ser vivo, que a gente está fazendo as coisas o tempo inteiro. Eu acho que é aí que a cultura sacode nós. É quando a gente se habitua a ter o que a gente quer, o que a gente faz, o que a gente vive, e aí depois que a gente se habitua, vira cultura, a gente diz assim, não vai ser diferente, vai ser assim ou melhor. A gente passa a determinar o que a gente quer do espaço, na nossa cultura de hábito, na nossa organização, nos grupos que a gente convive, e aí é onde a gente, eu acho que é onde a cultura rasga a gente no meio e mostra o que a gente é na fala, na escrita e no jeito. Porque as pessoas esquecem de olhar para entender o jeito que tem, até o jeito de lidar com os problemas, o jeito de reagir com o mundo, o jeito de ter esse jeito de querer mudar as coisas, sacudir, ser Belchior, querer ser poeta, mas não querer ser poeta também, porque não precisa ser profissão. Eu posso escrever um poema, pendurar numa parede e ser, sei lá, vender salgado que nem o Carminho, vender lanche. Léo, aproveitando a carona do que tu está dizendo, Pablo, para a gente encerrar, o Pablo está perguntando o seguinte, Léo, quais estratégias de formação e mobilização coletiva vocês adotam para não se dispersar e continuarem fortalecendo os projetos de vocês com novos membros? Produzindo arte. A definição é Produção. produção. Não tem outro sei, mas a gente não senta para ler um livro. Não vou mentir, galera, a gente não senta para ler um livro, nós não senta para discutir um problema, a gente senta para... Vamos gravar um vídeo, vai ser um vídeo, vai ter um roteiro, a gente vai falar desse problema. Tchau, tio, beijo, cheirão. A gente se reúne para produzir. Acho que a produção ela é meio que nosso frivião de quietação, é querer a nossa forma de debater o mundo, né? É vomitar o que a gente está pensando e botar para fora, né? Eu acho que é isso, é o som dos batuques dos meninos de forma agressiva, estremecendo tudo dentro de casa, e a gente, meu Deus do céu, olha aí que os fela da mãe já estão se garantindo, já estão tirando até ritmo, de você estar ali vivendo o espaço ao mesmo tempo que está fazendo o seu, né? Do mesmo jeito que os meninos estão ali embaixo, eu estou fazendo o meu aqui e discutindo isso. Eu acho que a grande sacada, eu acho que podia o Estado copiar isso aí, é incentivar as pessoas. Incentivar de verdade. Não incentivar no sentido, mas tem que criar uma escola e fazer um mega objeto. Acho que aqui os meninos precisaram só dos tambores e de um professor. Talvez se tivesse mais essa ótica de pensar o pequeno, a estrutura, a própria estrutura até do aparelho cultural da cidade e tal, de discutir, rediscutir essa forma de fazer, de estar no território, de ser parte do território e não ser uma coisa que as pessoas têm que sair do território para ir no espaço cultural. Não faz nem sentido, a cultura não é feita dentro do espaço cultural. Ela nunca foi. Por mais que você vá lá fazer uma exposição, as fotos, as pinturas, é a vida do que o artista viveu, é o traço da realidade da cidade ou do que ele pegou a viagem dele para fazer a arte dele. Então, o espaço cultural nada mais é para ser um vetor. O problema é que a política pública de cultura, ela tem o hábito de centralizar em algum lugar e achar que aquilo ali resolve o problema da questão, que é uma grande mentira. E a gente sabe disso. E aí eu acho que essa eu acho que a grande proposta é sacudir as pessoas. Mas você também é um fazedor de cultura, você também é um artista no grau, no sentido, desde você ser consumir a arte até a sua observação. O fato de você pegar, por exemplo, uma música, juntar seus amigos e começar a dizer assim, olha aí o que o cara está falando aqui, olha essa letra aqui, o que o cara está dizendo aqui. E aí você também está parando para analisar uma obra de arte, às vezes que não é visto, né? Que nem eu falo das letras do Racionais e tal, quando o cara vai e ele fala de forma expressa, de forma expressa o que a gente vive, né? O mundo é diferente da ponte para cá. E aí é isso mesmo, né? A gente vê que o mundo é diferente. E aí é isso que acho que é o grande lance, até de proposta de política, é de sentar, de ver a própria cultura local, discutir a própria cultura local com quem está fazendo, quem vive. Eu acho que essa vai ser o ponto central do que a gente faz, é o ponto central do que a gente acredita. A gente vai fazer um curso aqui nos Euclides agora. Esse é o nosso primeiro curso,
vai ser um curso focado na área de influenciador digital. Vai ser em redes sociais, câmera, produção musical, produção de vídeo baixo custo e roteiro. Então, assim, você vai... É uma aposta já num momento novo, sabe? Já ter isso, ser um vetor, a Vetinflix, o MTSD, o Zé Euclides, a Quadra 10, o Festival Concreto, tudo que está aqui ser um vetor para quem está aqui conseguir botar para fora e transformar o espaço a partir do que a gente chama de cultura e arte. Massa, Léo, sabe o que eu fico pensando nisso tudo, assim, como a gente, eu acho que essa nossa sintonia vem muito daí, sabe? Não sei se você sabe que eu passei um tempo fazendo enxame, projeto enxame, lá no Morro Santa Terezinha, depois do doutorado, e eu dizia muito isso, assim, que o problema da política pública é que ela quer trazer alguma coisa, né? E ela não vai potencializar o que acontece na cidade, na rua, como cultura de rua, como prática, como diz o Dissertor, né, que é um cara, um filósofo, antropólogo massa, que ele chama invenção do cotidiano, né? Que ele diz que o cotidiano é cheio de astúcia, cheio de tática. Então, o que é que já acontece ali? Eu me lembro, assim, e eu pensava, assim, muito nisso, quando eu passei 5 anos no Morro Santa Terezinha, eu dizia assim, a gente fala, o povo não entende, né? Os mundos são muito apartados, Léo. Porque a gente estuda, digamos, eu estou falando aqui de cientista social, que a maioria aqui aí a gente fala dos autores bem massa, mas ninguém entende o que a gente diz, entendeu? A gente fala para a gente mesmo. Eu digo que o meu pós-doutorado foi no Morro Santa Terezinha. Eu passei 5 anos lá, andando com a galera, vamos fazer o circuito do pichador, vamos, onde é que ele picha? Sair andando. O cara do laranja, que se esconde da polícia, vamos até o cemitério, vamos até a quadra. Então, essa vivência me fez ver o seguinte, que as políticas públicas, como você diz, às vezes as coisas são muito simples, basta um tambor. Basta, eu me lembro bem, quando a gente estava no Enxame, a gente tinha pouco recurso, mas a gente tinha uma galera massa que ia fazer audiovisual, Igor Câmara, que hoje está na França, o pessoal do Transição Listrada, que é o Vitinho, que hoje está no Sesc em São Paulo. Muita gente passou por lá e era coisas assim, tipo de transformar o que faz em outra coisa, entendeu? Não é trazer uma coisa, é costurar, é bordar, é cirzir, sabe? E eu acho que nós, assim, o mundo, eu vejo assim, eu me lembro da Eco 92 que eu fui, que tinha um cara que chamava Ignacio Saches, que ele disse assim, vou falar uma coisa meio idílica, mas que ele disse que fraternidade é identificar o que nos separa e convocar o que nos une. E eu acho que o que falta é encontro, assim, sabe? Essa coisa da mistura. E, e a política pública, eu me lembro assim, quando eu fui secretária de Direitos Humanos, o Arimar Rocha me dizia assim, Glória, a gente fala, o povo não entende direitos humanos, por exemplo. Que ele foi para uma essa é engraçada, Léo. Ele foi para uma reunião que era de direitos humanos. Aí o pessoal disse assim, aí ele entrou e disse, vamos entrar, vamos, vai começar. Aí a mulher disse assim, você é dos muçulmanos? Ele entendeu direitos humanos como muçulmanos, entendeu? Por quê? Porque não precisa falar de direitos humanos, precisa fazer. Eu diria assim, quando a gente criou uma política da secretaria, eu dizia que a política, o eixo dela era sentimentos de direitos humanos. Não é palavreado de direitos humanos, são sentimentos. E eu termino esse Desconversando dizendo, não foi por acaso que a gente terminou, eu e Léo, e esse texto que eu gostaria que vocês lessem, que eu escrevi, que a gente escreveu muito juntos, assim, porque ele também já mostra assim, um atrevimento meu, que vem, né, que desde o começo do Cartografia, Léo, do livro que eu escrevi na minha tese de doutorado, ele começa assim, a minha avó era uma contadora de história, eu conto todas as histórias loucas de violência que a minha avó contava, que caiu o esqueleto, caiu o braço, caiu a perna, todas as histórias dela, para a gente dormir, eram histórias assustadoras, né? E meu encontro com violência veio desde a minha avó contando histórias loucas, né? E aí eu acho que esse Desconversando, ele vem nesse final dessas ousadias, nesses atrevimentos, né? Nessa forma que a gente tem de fazer as coisas com verdade. A gente não é atrevida, a gente só tenta ser verdadeiro, né? O atrevimento vem dessa insolência de se jogar, de ser espontâneo. Eu confesso que, Desconversando, eu tenho um pouco de temor dessa questão virtual, porque eu sou muito espontânea. De repente, a gente diz uma coisa que não é para dizer, de repente, a gente faz uma coisa que não é para fazer, fica gravado. Quer dizer, porque a espontaneidade, ela escoa,
É a dor e a delícia de ser o que é, né? Alô? Ela rasga também a peça. Então, às vezes, a gente não veste aquele papel do intelectual, da intelectual, que eu não gosto desse papel, né? Eu gosto mais, eu gosto de fazer amizade. Então, quando a pessoa liga para mim, a Glória de Ordem, eu gosto que diga assim, mulher, a Glória. Então, assim, essa conversa termina com o Léo, termina com esse encontro, que vem de uma tessitura afetiva, né, do afeto, como sendo uma. Para mim, Léo, o que tudo conta é o afeto. O afeto no sentido de afetar esse afetado, spinoziano, né, do afeto, no sentido de, sabe, de ecoar, de mexer, de desarrumar. Aqui na Marta Eloense tem uma palavra cearense que a gente chama firvião. Friviãozinho. Fulano é massa, fulano tem um firvião, que é uma pessoa assim, né? Uma pessoa que está acesa, está ligada, né? Então, a gente termina se conversando com esse firvião, né? E agradecer, Léo, agradecer a vocês todos. Anos que vem a gente pensa em outros Desconversando, porque os Desconversando, ele vem também a ideia, não é conversar, é desconversar no sentido de desconstruir aquela conversa chata, né? Eu sou também da academia, assim, mas eu marco o pessoal todo que está aqui, Maria, Lorena, Viviane, Lara, enfim. Eu gosto de papo besta também, sabe? Aquela coisa de você sentar e do besta se tornar complexo, assim. Eu me canso dessa coisa, assim, de gente sabida demais e que, às vezes, a gente A besteira é uma coisa muito complexa, mas as pessoas que não conseguem entender isso. Não tem nada mais complexo do que a besteira. Eu também acho, Léo. Eu acho que eu sou meio besta, assim, abestada, sabe? Às vezes, assim, mal interpretada. Mas eu gosto dessa coisa de ser mal interpretada também, porque também não estou preocupada. E dos papéis que são tão vestidos, assim, massificados, né? Tão arrumadinhos, né? Então, a gente termina. Vamos pedir aqui que, se quem puder aparecer para a gente tirar a foto final. Não sou eu que tiro a foto, eu não sei tirar. Eu não sei quem vai tirar, é Nicolas. Quem puder aparecer no vídeo. Todo mundo aí para o clique, todo mundo bem bonitinho. Lara. Lara, apareceu com a luz assim, né? Toda iluminada. Ela! Gente, muito obrigada, que a gente possa criar outros espaços de construção de outras possibilidades de si. Eu todo dia peço aos deuses e às deusas, assim, eu quero outras possibilidades de mim mesma. Nessa mesma vida, ter outras possibilidades de mim mesma. E isso foi muito bom aqui, né? Então, quero fazer um convite a vocês aqui, logo de antemão, aproveitar logo a deixa, né, e a oportunidade, a falar de duas novidades. Uma é que a gente vai fazer uma série sobre o debate da uberização do trabalho, que é sobre o aplicativo, a rotina dos aplicativos no jovem da periferia, né? Vai ser esse é o primeira novidade. A segunda é que a gente vai voltar a gravar o La Casa dos Vetinhos. A gente vai terminar essa série, começa agora a gravação, em novembro, tudo vai dar certo. E também, se Deus quiser, meu irmão, nós vai botar um curso para gerar aqui nos Euclides. E então, todo mundo convidado a conhecer no dia 20, do 20 a 28, vai ter o Festival Concreto, vai ter 30 murais sendo executados e vai ter também algumas coisinhas a mais, outras coisas, outras performances. Tem um monte de coisa que vai acontecer nessa semana aí. Quem quiser chegar para também ver, já tem alguns murais já feitos, assim, quem quiser conhecer o conjunto, vivam e conheçam, porque assim, é um espaço que muda muito rápido. Eu moro aqui há 3 anos já e nem eu não consigo mais lembrar, porque não é só a minha intervenção, eu não estou falando da minha intervenção como um cara que faz arte e tal, e aí acaba acontecendo outras coisas por conta de eu ser um ator local, mas é porque o espaço muda mesmo, porque as pessoas estão mudando o espaço o tempo inteiro, e é massa ver isso, assim, é uma construção de uma comunidade que nunca foi sentida, talvez não tenha um registro, não tenha nada sobre, principalmente conjunto habitacional, talvez no Brasil. Então, assim, é uma coisa que vocês vão ter a oportunidade de ver com os próprios olhos, o negócio acontecendo, mudando, e Léo, o que vai ser isso. Se tivesse uma boa parte de
partilha, assim, virtual, né? Para quem mora longe, para quem... Sim, não, sempre tem, a gente tá fazendo vários registros, aí siga a galera no Instagram, né? Então, estamos na pandemia, cuidado aí, mas eu digo assim, para vocês conhecerem, porque um dia passa, o coronavírus vai passar, gente, a gente tem que ter fé, pelo menos isso, né? Nós não vai fazer a vacina, mas a gente vai escapar. Alguém tirou a foto? Alguém? Olha. Alguém tirou? Ah, tá. Pois, gente, muito obrigada e até já. Agora eu vou entrar numa outra experiência, noutra coisa virtual, que é meu curso de meditação, meu grupo de meditação. É assim a vida. Tchau, gente. Até meu povo. Cheirinho. Obrigada, Léo. Beijo. Lindo. Tchau. É tchau. nóis. Cheirão, Glória. Cheirão.